São Paulo, 15 de março de 2022, 3h42 da manhã. Júlia Mendes, 28 anos, enfermeira do Hospital das Clínicas, estava voltando do plantão noturno quando sua vida mudou para sempre. Ela tinha acabado de sair do metrô Vila Madalena e caminhava pelas ruas vazias do bairro de Pinheiros em direção ao seu apartamento, a apenas 6 quadras de distância. Era uma terça-feira comum, ou pelo menos deveria ser. Júlia parou de andar e olhou para trás. A rua estava vazia, completamente vazia. Mas a sensação não passou. Na verdade, ficou mais forte. Ela acelerou o passo, dobrando à esquerda na Rua dos Pinheiros, e foi aí que ouviu os passos. Não eram passos normais de alguém caminhando apressado. Eram passos lentos, deliberados, como se quem estivesse atrás dela não tivesse pressa porque sabia que ela não tinha para onde correr. Júlia começou a correr de verdade agora, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito, a bolsa batendo contra o quadril, o som dos próprios passos ecoando nas fachadas dos prédios antigos. Ela não olhou para trás, não precisava, porque podia ouvir que os passos atrás dela também tinham acelerado e estavam cada vez mais perto. Júlia virou à direita em uma rua lateral, procurando desesperadamente alguma portaria aberta, algum segurança acordado, qualquer pessoa que pudesse ajudar. Foi quando tropeçou. O salto do sapato quebrou e ela caiu de joelhos no chão áspero do asfalto, sentindo a pele raspar, a dor aguda subindo pelas pernas, e os passos pararam. Júlia levantou a cabeça lentamente, ainda de joelhos, e viu. A uns 5 metros de distância, parado embaixo de um poste de luz que piscava defeituoso, estava um homem. E os olhos? Júlia jura até hoje que os olhos dele brilhavam vermelhos sob a luz piscante do poste, como se tivessem luz própria, como os olhos de um animal refletindo no escuro, mas na cor errada, completamente errada. O homem inclinou a cabeça para o lado, estudando ela, e então sorriu. Quando ele sorriu, Júlia viu os dentes. Todos pareciam pontiagudos demais, afiados demais. E os caninos, meu Deus, os caninos eram longos, curvos, como presas. E quando Júlia olhou de volta para onde o homem pálido estava, ele tinha desaparecido. Simplesmente desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. A polícia chegou 15 minutos depois. Júlia estava sentada na calçada, tremendo incontrolavelmente, abraçada pelo senhor que tinha gritado da janela e que tinha descido para ficar com ela. Os policiais fizeram as perguntas de praxe: se ele tinha tentado roubar ela, se ela tinha visto alguma arma, qual direção ele foi quando fugiu. Júlia tomou banho, colocou um pijama limpo, mas não conseguiu dormir, porque quando fechava os olhos, via aqueles olhos vermelhos olhando para ela e aquele sorriso impossível, cheio de dentes afiados. No dia seguinte, Júlia ligou para o hospital e pediu licença médica por uma semana. Nos 3 dias seguintes, ela mal saiu do apartamento, mas na quinta-feira, ela viu a notícia no jornal local. Uma mulher de 35 anos tinha sido encontrada desmaiada na rua Aspicuelta, em Pinheiros, a apenas 2 quadras de onde Júlia tinha sido perseguida. A mulher estava desorientada, com memória confusa e com 2 marcas estranhas no pescoço. O nome da segunda vítima era Carla Santos, professora de inglês, 35 anos, mãe de uma menina de 7. Eu consegui falar com Carla 2 meses depois do incidente, e ela me recebeu em sua casa, em uma tarde de sábado, enquanto a filha estava na casa da avó. Carla me contou que na noite de 18 de março, ela tinha saído para jantar com amigas em um restaurante na Rua dos Pinheiros. O jantar terminou por volta das 11 da noite, e Carla decidiu caminhar até em casa porque morava perto, a apenas 4 quarteirões. As amigas ofereceram carona, mas ela recusou, dizendo que gostava da caminhada noturna, que era seguro, que ela fazia isso toda semana. Carla lembra de ter se despedido das amigas, de ter começado a caminhar pela calçada, de estar pensando no trabalho do dia seguinte. E então há um buraco negro na memória dela.
A próxima coisa que ela lembra é de estar acordando deitada em um beco lateral, com a bolsa ainda no ombro, o celular ainda no bolso, mas sentindo uma fraqueza absurda, como se tivesse doado sangue, aquela tontura, aquela sensação de corpo pesado. Carla tentou se levantar, mas as pernas não responderam direito. Foi quando percebeu que tinha algo molhado escorrendo pelo pescoço. Ela levou a mão até lá, e quando olhou para os dedos, estavam vermelhos de sangue. As perfurações eram limpas demais, precisas demais, como se tivessem sido feitas com instrumentos cirúrgicos muito finos. Não havia dilaceração ao redor. Não havia sinais de luta. Apenas 2 perfurações perfeitas. Os médicos fizeram exames de sangue e descobriram que Carla tinha perdido aproximadamente 500 mililitros de sangue, o equivalente a uma doação de sangue completa. Mas não havia sangue suficiente nas roupas dela ou no local onde foi encontrada para justificar essa perda. Mas Carla tinha bebido apenas água durante o jantar porque ia trabalhar cedo no dia seguinte. E as amigas que jantaram com ela beberam do mesmo jarro de água e nenhuma teve qualquer problema. O caso de Carla foi arquivado como agressão com perda de memória por trauma, possivelmente envolvendo drogas não detectadas nos exames. Mas Carla sabia que havia algo mais, porque nos dias seguintes ao ataque, coisas estranhas começaram a acontecer. Ela começou a procurar na internet por casos similares em São Paulo, e foi aí que encontrou a história de Júlia. Carla entrou em contato com Júlia através de um grupo de Facebook sobre segurança em Pinheiros, e quando as duas compararam suas experiências, os detalhes se alinharam de forma impossível de ignorar. Ambas foram perseguidas na mesma região de Pinheiros. Ambas descreveram um homem extremamente alto e pálido. Em 23 de março de 2022, 5 dias depois do ataque a Carla, Ricardo estava voltando de um happy hour com colegas de trabalho. Ele pegou um Uber até a rua Teodoro Sampaio e decidiu caminhar o resto do caminho até seu apartamento porque tinha bebido algumas cervejas e queria clarear a cabeça antes de chegar em casa. Ricardo lembra de estar andando pela rua Cardeal Arcoverde, olhando o celular, respondendo mensagens de trabalho, e então sentiu uma presença atrás dele. E então algo o puxou para trás com tanta força que seus pés literalmente saíram do chão. Ricardo sentiu braços ao redor dele, braços frios como gelo, e então uma dor aguda no pescoço, como se alguém tivesse enfiado 2 agulhas incandescentes na pele dele. Ricardo gritou e se debateu, e então, tão de repente quanto começou, parou. Ele caiu no chão e, quando se virou, viu o homem. Era exatamente como Júlia e Carla tinham descrito. Alto demais, magro demais, pálido demais. E então o homem simplesmente andou para trás, para dentro das sombras, entre 2 prédios, e desapareceu na escuridão como se tivesse sido absorvido por ela. Ricardo ficou deitado ali por vários minutos, tocando o pescoço, sentindo o sangue quente escorrendo pelos dedos. Ele finalmente conseguiu se levantar e cambaleou até uma padaria 24 horas 2 quadras adiante. O atendente ficou apavorado com a quantidade de sangue e chamou a ambulância. E quando contou para os policiais sobre o homem pálido, sobre os olhos vermelhos, sobre como ele desapareceu nas sombras, os policiais trocaram olhares entre si e sugeriram que Ricardo deveria falar com um psicólogo, que trauma pode criar memórias falsas, que ele tinha perdido muito sangue e isso pode causar alucinações. Foi o doutor Henrique Almeida, hematologista do Hospital São Paulo, quem finalmente conectou os 3 casos. Henrique me mostrou fotos que ele tirou dos ferimentos com autorização dos pacientes. As perfurações eram cilíndricas perfeitas, com aproximadamente 4 milímetros de diâmetro cada, penetrando cerca de 2 centímetros de profundidade, atingindo precisamente a veia jugular externa sem romper artérias maiores. Henrique disse que em toda sua carreira nunca tinha visto ferimentos assim.
Não eram facadas, porque não havia lâmina que fizesse cortes tão precisos e circulares. Ele entrou em contato com o professor Milton Vargas, antropólogo da PUC, especializado em folclore brasileiro e mitos urbanos. Milton ficou imediatamente interessado nos casos. Ele pediu permissão para entrevistar as 3 vítimas e passou semanas coletando detalhes, comparando relatos, mapeando as localizações dos ataques. O que Milton descobriu foi perturbador. Todos os 3 ataques aconteceram em um raio de 800 metros, tendo como centro aproximado a Praça Benedito Calixto. Entre 1850 e 1880, a região onde hoje é Pinheiros era uma área rural nos arredores de São Paulo e havia ali uma pequena comunidade de imigrantes europeus, principalmente portugueses e italianos. Em 1873, há registros de uma epidemia que matou dezenas de pessoas nessa comunidade em questão de semanas. Os registros oficiais dizem que foi cólera ou febre tifoide, mas Milton encontrou cartas e diários de época que contam uma história diferente. Segundo esses documentos, as pessoas não estavam morrendo de doença comum. Elas estavam sendo encontradas mortas em suas camas, pálidas, completamente exangues, como se todo o sangue tivesse sido drenado dos corpos. Os moradores locais acreditavam que havia um vampiro na comunidade e organizaram grupos de caça noturna. Segundo a carta, quando tentaram acordá-lo, ele não respirava e não tinha pulso, mas seus olhos se abriram revelando íris vermelhas, e ele atacou os homens com força sobre-humana. A carta termina de forma abrupta, apenas dizendo que o problema foi resolvido e que o corpo foi queimado e as cinzas espalhadas em terra não consagrada. Milton encontrou registros de um incêndio em uma propriedade rural em Pinheiros, em abril de 1873. E depois disso, não há mais relatos de mortes misteriosas na região. Não até 2022. Milton apresentou suas descobertas para Henrique, e juntos eles decidiram fazer algo arriscado. Eles organizaram uma vigília noturna na Praça Benedito Calixto, o epicentro dos ataques. A praça estava vazia, apenas alguns moradores de rua dormindo em bancos, carros passando ocasionalmente. Mas às 3h35 da manhã, todos os membros da equipe reportaram ao mesmo tempo uma sensação estranha, uma pressão no ar, como se a atmosfera tivesse ficado mais pesada. A temperatura caiu visivelmente. Eles podiam ver suas próprias respirações formando vapor no ar, algo incomum para uma noite de abril em São Paulo. Ele era alto demais, a proporção do corpo estava errada, os braços eram longos demais, a cabeça inclinada em um ângulo estranho. E mesmo sob a luz forte da lanterna, a pele dele parecia absorver a luz em vez de refletir, criando um efeito visual perturbador. O homem parou quando a luz o atingiu, e então ele virou a cabeça lentamente em direção ao grupo. E mesmo de longe, mesmo com a luz da lanterna criando sombras, Milton jura que viu os olhos brilharem em vermelho. Então, sem nenhum som, sem nenhum movimento brusco, a criatura simplesmente não estava mais lá. Desapareceu como se nunca tivesse existido. A equipe revisou as gravações no dia seguinte. As câmeras tinham captado algo, mas as imagens estavam distorcidas, cheias de interferência estática, como se a presença da criatura afetasse o equipamento eletrônico. O que se podia ver claramente era uma silhueta alta e escura, e em 2 frames específicos, 2 pontos brilhantes vermelhos onde deveriam estar os olhos. Milton enviou as imagens para especialistas em análise forense de vídeo. Eles confirmaram que não havia sinais de manipulação digital, mas também não conseguiram explicar as distorções ou a fonte de luz vermelha. Nos meses seguintes aos eventos de abril de 2022, não houve mais ataques reportados em Pinheiros, todos com o mesmo padrão: ataques noturnos, marcas no pescoço, perda de sangue inexplicável, descrições de um homem muito alto e pálido.
Todos os surtos duraram algumas semanas ou meses, e então pararam abruptamente, como se a criatura decidisse se mover para outro território ou simplesmente desaparecer. Henrique, sendo médico, lutou para reconciliar o que viu com sua compreensão científica do mundo. Ele, eventualmente, concluiu que há coisas que a ciência ainda não pode explicar e que talvez nem tudo que existe pode ser medido em laboratório ou visto em exames de imagem. Milton acredita que o que está atacando as pessoas em São Paulo não é necessariamente um vampiro no sentido clássico do termo, mas sim algo que serviu de base para as lendas de vampiros que existem em praticamente todas as culturas humanas. Seja o que for que atacou aquelas pessoas, seja o que for que habita as sombras de pinheiros nas horas mais escuras da madrugada, ainda está lá, apenas esperando, observando, e talvez, quando a fome ficar forte demais, atacando novamente. Se você mora em São Paulo, especialmente nas regiões de Pinheiros, Vila Madalena ou Perdizes, tenha cuidado ao caminhar sozinho tarde da noite. Se sentir aquela pressão no ar, aquela sensação de estar sendo observado, aquele frio súbito que não faz sentido na temperatura, não ignore. Seu instinto está tentando te salvar. E se você ver uma figura alta e pálida nas sombras, uma silhueta que parece errada de alguma forma que você não consegue definir, olhos que brilham vermelho na escuridão, não fique curioso, não tente se aproximar. Apenas corra. Corra para a luz, corra para onde tem pessoas e não olhe para trás. E, principalmente, deixe nos comentários, você acredita em vampiros? Você já sentiu uma presença inexplicável seguindo você à noite? Sua história pode ser a próxima que eu vou investigar. E lembre-se, nem tudo que caminha pelas ruas de São Paulo depois da meia-noite é humano. Alguns nunca foram. As ruas estavam desertas, apenas alguns moradores de rua dormindo nas marquises, e o som distante de um carro acelerando na Avenida Rebouças. Júlia segurava firme a bolsa e olhava para o celular, verificando se o namorado tinha respondido sua mensagem, avisando que estava chegando em casa. Foi quando sentiu aquela sensação inconfundível de estar sendo observada. Você conhece esse sentimento, aquele arrepio na nuca, aquela certeza primitiva de que você não está sozinha. Ou algo que parecia um homem. Ele era absurdamente alto, devia ter quase 2 metros, magro ao ponto de parecer doente, vestindo um terno preto completo que parecia velho, de outra época, com um corte antiquado dos anos 50 ou 60. Mas não era a roupa que fez Júlia esquecer de respirar. Era o rosto. A pele era pálida demais. Não aquela palidez de quem não toma sol, mas uma palidez cadavérica, quase acinzentada, esticada sobre os ossos da face de uma forma que parecia artificial. O homem deu um passo em direção a ela e Júlia fez a única coisa que seu cérebro conseguiu processar. Naquele momento de pânico absoluto, ela gritou. Gritou com toda a força dos pulmões, um grito agudo e desesperado que rasgou o silêncio da madrugada. E então aconteceu algo inesperado. Uma luz se acendeu no segundo andar de um prédio ao lado. Uma janela se abriu e um homem de uns 60 anos se debruçou para fora, gritando que ia chamar a polícia. Júlia tentou explicar, tentou descrever o homem pálido, os olhos vermelhos, os dentes pontiagudos, mas podia ver nos rostos dos policiais que eles não estavam levando a sério. Um deles sugeriu gentilmente que ela estava em choque, que a mente prega peças quando estamos com medo, que provavelmente era só um homem estranho e sua memória estava exagerando os detalhes. Eles a levaram para casa, fizeram um boletim de ocorrência por perturbação e possível tentativa de assédio e foram embora. Carla conseguiu rastejar até a rua principal e um casal que passava de carro a viu e parou para ajudar. Eles ligaram para o SAMU e ela foi levada ao pronto-socorro. No hospital, os médicos encontraram 2 marcas no lado esquerdo do pescoço dela. 2 perfurações pequenas, mas profundas, separadas por aproximadamente 3 centímetros uma da outra.
As marcas tinham sangrado bastante, encharcando a gola da blusa dela. Mas quando os médicos limparam e examinaram, perceberam algo estranho. É como se alguém tivesse extraído o sangue de forma controlada e levado embora. A polícia foi chamada e fez as mesmas perguntas. Carla não lembrava de nada entre deixar o restaurante e acordar no beco. Não lembrava de ter sido atacada, não lembrava de nenhum rosto, nenhuma voz, nada. Os policiais sugeriram que ela poderia ter sido dopada, que alguém poderia ter colocado algo na bebida dela no restaurante, que isso explicaria a perda de memória. Ela desenvolveu uma sensibilidade extrema à luz solar, tendo que usar óculos escuros, mesmo dentro de casa durante o dia. Começou a ter ânsias quando tentava comer carne vermelha, algo que sempre adorou. E todas as noites, sempre no mesmo horário, 3h42 da manhã, ela acordava de um pesadelo onde um homem muito alto e muito pálido estava de pé ao lado da cama dela, apenas observando. Foi quando Carla decidiu pesquisar por conta própria. Ambas mencionaram olhos que pareciam brilhar ou refletir luz de forma anormal. E ambas sentiram aquela presença opressora, aquela certeza de estar sendo caçada. Mas havia uma terceira vítima que nem Júlia nem Carla sabiam que existia. Seu nome era Ricardo Fonseca, 39 anos, advogado, que trabalhava em um escritório na Faria Lima, mas morava em Pinheiros. Quando se virou, não havia ninguém. Ele continuou andando, mas mais rápido agora, e a sensação não passou. Na verdade, ficou mais intensa. Ricardo dobrou em uma rua menos movimentada, um atalho que sempre usava, e foi quando ouviu a voz. Uma voz masculina, muito baixa, quase um sussurro, mas que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. A voz disse apenas uma palavra: pare. Ricardo não parou. Ele começou a correr. Mas Ricardo viu mais detalhes, porque estava mais perto. Viu que as unhas do homem eram longas e pontiagudas como garras. Viu que quando ele respirava, o peito não se movia, como se a respiração fosse apenas um hábito, não uma necessidade. E viu que ao redor da boca do homem havia sangue fresco, seu sangue. O homem olhou para Ricardo com aqueles olhos vermelhos impossíveis e disse algo em uma língua que Ricardo não reconheceu. Algo que soava antigo, gutural. No hospital, Ricardo recebeu o mesmo diagnóstico que Carla. 2 perfurações precisas no pescoço, perda significativa de sangue, mas sem sinais de luta ou de arma convencional. A diferença é que Ricardo lembrava de tudo, cada detalhe. O Dr. Henrique tinha atendido tanto Carla quanto Ricardo no pronto-socorro, e quando viu o terceiro caso, em menos de 2 semanas, todos com as mesmas marcas características no pescoço, todos com perda inexplicável de sangue, ele começou a fazer perguntas. Henrique não é um homem dado a superstições. Ele é um cientista formado pela USP, com mestrado em hematologia e 30 anos de experiência. Mas mesmo ele não conseguia explicar as marcas. Não eram picadas de insetos, porque eram grandes demais e profundas demais. Não eram mordidas de animais conhecidos, porque não havia padrão dentário. As marcas mais próximas que Henrique conseguiu encontrar na literatura médica eram de picadas de cobras com presas longas, mas as cobras não extraem sangue de forma controlada. E certamente não 500 mililitros de cada vez. Foi quando o Dr. Henrique fez algo não convencional. Todos aconteceram entre 3 e 4 da manhã, o que na tradição vampírica é conhecido como a hora morta, o momento de menor energia vital humana. E todos os 3 envolveram perda de sangue sem explicação médica satisfatória. Milton começou a investigar a história do bairro de Pinheiros e descobriu algo fascinante. Uma das cartas escrita por um padre local chamado Padre Domingos descreve em detalhes como eles finalmente encontraram o responsável. Era um homem que tinha chegado à comunidade alguns meses antes, dizendo ser um comerciante vindo de Portugal. Ele era descrito como anormalmente alto, de pele muito pálida, que nunca era visto durante o dia, apenas ao anoitecer. Os moradores invadiram a casa dele durante o dia e o encontraram dormindo em um porão escuro.
Junto com eles foram Ricardo, que quis participar apesar dos protestos de Henrique, e 2 estudantes de antropologia da PUC, Marina e Felipe. Eles se posicionaram em diferentes pontos da praça na noite de 5 de abril de 2022, todos equipados com câmeras, gravadores de áudio e lanternas potentes. A vigília estava marcada para começar à meia-noite e ir até às 5 da manhã. As primeiras 3 horas foram completamente normais. Então Marina, que estava posicionada na esquina leste da praça, começou a gritar no rádio. Ela estava vendo algo, alguém, uma figura muito alta caminhando lentamente em direção a ela pela calçada. Milton e Felipe correram até Marina, que estava paralisada, apontando para uma sombra que se movia entre as árvores da praça. Quando Milton apontou a lanterna, todos viram. Era um homem, ou tinha a forma de um homem, mas havia algo profundamente errado com ele. A criatura deu um passo em direção a eles, e foi quando Ricardo, que tinha corrido até o grupo, fez algo inesperado. Ele pegou a cruz que tinha trazido, uma cruz de prata que pertencia à avó dele, e a ergueu na direção da criatura enquanto gritava orações que tinha memorizado especificamente para aquela noite. E a criatura parou, não se aproximou mais. Por quase 1 minuto, que pareceu uma eternidade, o grupo e a criatura se encararam através da praça escura. Julia, Carla e Ricardo eventualmente se recuperaram fisicamente, embora todos relatem ainda ter pesadelos e desenvolveram hábitos noturnos alterados, evitando sair sozinhos depois da meia-noite. Milton continuou pesquisando e encontrou relatos similares em outras partes de São Paulo ao longo das décadas. Um caso em 1945 na Liberdade, outro em 1978 no Bexiga e um em 1997 em Santana. Algo que é real, que existe, que se alimenta de sangue humano e que tem inteligência suficiente para evitar ser capturado ou documentado de forma conclusiva. Eu terminei minha investigação sobre o vampiro de Pinheiros em setembro de 2022, 6 meses depois dos ataques. Entrevistei todas as vítimas, conversei com médicos, analisei os documentos históricos que Milton encontrou, revisei as gravações da vigília noturna e cheguei a uma conclusão perturbadora. Porque o vampiro de Pinheiros é paciente. Ele tem todo o tempo do mundo e ele está sempre com fome. Se você gostou dessa investigação, se está olhando para as sombras do seu quarto com outros olhos agora, deixe seu like. Se inscreva no canal porque eu continuo investigando o que a ciência não explica e a sociedade prefere ignorar.